Exatamente por isso, meu amigo Felipe, por que você quer ser prefeito de São Paulo quando todo mundo sabe que é uma bucha terrível, é complicado, é difícil demais e além disso, por exemplo, num dia como hoje, né, como resolver um problema que parece insolúvel de sucessivos erros que levam a cidade a enfrentar um dia de enchente da forma que enfrenta. Eu, há muito tempo, acompanho essas enchentes, que são problemas de uma cidade que cresceu sem plano diretor, com muita especulação imobiliária, com uma série de problemas que não dá para o cara resolver numa administração em que pese o orçamento da cidade ser muito bom, as pessoas já estão reclamando. Todo prefeito que sai da cidade reclama que a prefeitura está quebrada, né? E todo prefeito que entra reclama do cara que deixou a prefeitura quebrada. O que nem tanto é verdade, que às vezes tem dinheiro do caixa, é o terceiro maior orçamento da cidade, mas é uma bucha terrível, tá? É uma bucha terrível. Por exemplo, o Datena, por que você dizia? O Witzel me perguntou por que eu não queria ser prefeito de São Paulo. Eu disse para ele, para não passar esse ridículo de ser chamado de ladrão que nem você aí. Porque você tem que administrar muita gente. E às vezes o cara está metendo a mão lá na Zona Leste e você não está sabendo disso. Então é uma bucha mesmo. Por mais competente que o cara seja, por mais capacidade que o cara tenha. E aí eu pensei o seguinte, além disso, tem uma coisa chamada pandemia, né, que deixou o mundo de cabeça para baixo e que economicamente estourou com a economia brasileira e por consequência de São Paulo também. Felipe Sabará, é um prazer falar contigo, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. E, na realidade, é complicado o cara ser candidato a prefeito. E aí, mais difícil ainda se o cara ganha, né, Felipe? Putz, ganhei, e agora? Aí estoura champanhe e tal. E agora, o que eu vou fazer? Bom, enfim, num dia como hoje, o que você poderia dizer, não é? Porque nós tivemos transtornos desde falta de energia elétrica, até alagamentos, queda de árvore. E muito disso passa pelo Estado, mas muito disso passa pela Prefeitura também. É uma cidade gigante. Já pensou em administrar metade da população do Estado de São Paulo, que é o que tem mais população do Brasil? Felipe, bom dia. Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Também ao meu xará Felipe Garrafa e Agostinho. É um prazer falar com vocês. Realmente, o desafio de governar a Prefeitura de São Paulo é talvez o maior desafio do Brasil, né? Você colocou muito bem aí, Datena. Você que conhece muito bem os desafios sociais, né, aqui da cidade, os desafios da violência, você que luta pela a igualdade social, pelas oportunidades há muito tempo, faz muito tempo que eu conheço o seu trabalho e te admiro muito. Com relação às chuvas, você citou um problema muito grave, aí, que é a questão do plano diretor, que tem tudo a ver com isso, né? A cidade foi mal planejada. São Paulo ela foi sendo construída, ela foi sendo desenvolvida de forma espalhada, né? Sem um planejamento correto, inclusive ambiental. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, a chuva é uma bênção, né? É uma bênção, é uma água gratuita que cai do céu para nós e que rega as plantas e que, bom, a água é tão boa, né? É uma bênção de verdade. Agora, como você administra essa água faz toda a diferença. Infelizmente, as gestões municipais de São Paulo não olharam para a água como essa bênção, como essa dádiva, como realmente um ativo. Então, a questão ambiental em São Paulo está para trás. Não é só a questão urbanística, né? Ou a questão ambiental não ficou envolvida com a questão urbanística. E eu acredito, Datena, que não existe solução bala de prata, existem soluções sistêmicas. Você tem que trazer várias soluções para um problema como esse. Então, começa das barragens. As barragens em São Paulo são muito mal administradas, as barragens dos principais rios, né? Vamos falar do Tietê, do Pinheiros. Elas não estão bem reguladas há muito tempo. Isso faz diferença, porque quando a água eleva, a barragem tem que ser ajustada. Uma outra coisa que não é administrada em São Paulo, que a gente sabe, é a questão das calçadas. São Paulo praticamente não tem calçadas qualificadas, né? Hoje, a responsabilidade das calçadas que estão na frente de estabelecimentos privados são de responsabilidade das pessoas, e as calçadas em frente de estabelecimentos públicos são do setor público. Mas, de fato, a prefeitura não tem fiscalizado e nem acompanhado esse trabalho da população para que as calçadas funcionem, tanto para as pessoas poderem trafegar, né, e caminhar, o quanto também a questão, né, da permeabilidade dessas calçadas, né?
A água precisa poder descer. Um ambiente onde a natureza existe, vamos dizer assim, naturalmente, né? A natureza ela capta essa água, né? Essa água desce e essa água vai para as plantas e, enfim, alimenta o solo, né? Aqui em São Paulo, não. Aí você tem um outro problema, além das calçadas que são impermeáveis, que é a questão dos bueiros e das bocas de lobo, que são entupidos. E a população que não é educada adequadamente para não jogar o lixo nas ruas, nos córregos. Às vezes a gente vê aí verdadeiras casas sendo jogadas, às vezes sofás, televisões, enfim, fora o lixo do dia a dia, né? O plástico, o metal, a madeira, o papelão, que é jogado pelas pessoas de forma totalmente irresponsável. Então são vários fatores que fazem com que a cidade alague quando a chuva cai. A solução que foi construída até agora foi uma solução, que é a solução dos piscinões, que ela é paliativa, na verdade, e ela não aproveita tanto essa dádiva, essa bênção que é a água, né? Porque os piscinões, muitas vezes, não reutilizam essa água também. Então, se a gente for parar para pensar, Datena, olha o tanto de telhado que a gente tem em São Paulo. Por que a gente não capta água de chuva? Os povos mais antigos, né, mais ancestrais, tradicionais, captavam a água de chuva para aproveitar essa bênção, essa água, para cozinhar, para tomar banho. Tem projeto antigo sobre isso, né? Tem projeto antigo sobre isso. Exato. Tem gente que já apresentou esse projeto para, ao invés de você perder a água ou deixar que a água alague a cidade, que exista uma norma que todo edifício construído a partir de agora, principalmente que ocupe grandes áreas, tem uma forma de reutilização dessa água, né? Exatamente. A gente tem vários planos urbanísticos que foram ignorados pelas gestões que colocam a captação de água de chuva como um dos principais ativos para a cidade de São Paulo. A gente tem um adensamento na periferia, por exemplo, enorme. No centro, nem tanto, mas tem muito telhado. Se você olhar os prédios de São Paulo, quando você sobrevoa São Paulo, você vê que tem muito telhado e esses telhados não estão captando água de chuva. E a gente vai buscar água lá da Cantareira, né, de outras fontes aí, distantes, paga caro por essa água, uma água que também poderia estar sendo usada na região que nós captamos. Enfim, então eu acho que a gente precisa caminhar por uma gestão mais inteligente ambiental que envolva a questão urbanística também. Não dá mais para a gente ter uma Secretaria de Meio Ambiente aqui, uma Secretaria de Urbanismo aqui, uma de licenciamento ali, uma de habitação ali e de... Enfim, um dos nossos planos aqui, que está no nosso plano de governo, Datena, é uma supersecretaria chamada de Vida Urbana, que agrupa essas secretarias que tem o mesmo assunto, né, sob gestão, que é a questão da mobilidade, a questão do urbanismo, a questão do meio ambiente, da habitação. Infelizmente, quando você separa essas secretarias, é muito difícil o prefeito administrar os assuntos. E a população é quem mais sofre, né? Interessante, hein? Ver, interessante que uma secretaria aglomerando todas essas vai evitar, sabe o quê? Uma coisa chamada corrupção, que é aquela história de criar dificuldade para vender facilidade.